Aí, querida, seu hambúrguer. Ai, obrigada. Maravilhoso. Amigo, Oi. tá quanto o hambúrguer mesmo? Pô, tá na promoção apenas Aham. R$8. Amigo, tem como fazer por 6, não? 6 reais? Que isso, produto de qualidade, hambúrguer maravilhoso e tá super barato. Tá na promoção, cara. Mas faz pra mim por 6, coisa de amigo, não colega. Pô, não tem como não, infelizmente. Então tá bom, amigo. Obrigada. Eu não vou querer não, tá? Não vou querer não. Querida. Oi, querida. Oi, amigo. Oi. Oi. Tudo bom? Tudo. Faz favor. Acho que agora ele faz por 6. Ei. Pega o hambúrguer e bota lá onde você pegou. Olha ele aí, ó. Ai, gente. Toma teu hambúrguer.